Bom, Maboys, nós estamos aqui hoje para falar sobre alguns assuntos diferentes, né? Então a gente vai cobrir aí a derrota de Alabama para Florida State, né? Foi uma derrota arrasadora, na real. Deu o que falar. A derrota do coach Belichick aí para, né, em North Carolina, que foi derrotado por TCU, também foi uma derrota por 48-14, é um número para mais. E a gente vai conversar um pouco sobre especificamente esses dois casos, porque tratam dos melhores de todos os tempos. Então a gente está falando de coach Belichick, a gente está falando de Nick Saban. Nick Saban não é mais o head coach de Alabama, né? Ele aposentou, quem assumiu foi o Kalen DeBoer, e o coach DeBoer, na real, depois que acabou o jogo, a galera já está falando que ele está no hot seat, aí, que ele está prestes a perder o emprego. Então a gente vai falar um pouco sobre as expectativas que são colocadas em cima dos treinadores de futebol americano e a pressão mental que existe. Então, quando a gente fala de Alabama acabou de perder para Florida State, foi uma derrota arrasadora, assim. Quando a gente assistiu o vídeo, realmente Florida State dominou. Aí vocês vão perguntar, mas foi isso tudo? Cara, assim, foi feio de ver, é um Alabama que a gente não está acostumado a ver, e jogou contra a Florida State, que na realidade, pessoal, tem um bom time, tá? Tem bons atletas lá. Então, a gente não pode falar que foi algo inesperado. Não, era algo improvável, mas não inesperado, né? Então, eu vou trazer para a gente refletir alguns pontos. O primeiro ponto deles é o fato de que existe muita expectativa no coach DeBoer, né? Quando a gente fala o nome Nick Saban, todo mundo sabe quem é, venceu, se não me engano, 7 títulos nacionais ao longo da carreira aí. É o maior vencedor de todos os tempos, é quem trouxe Alabama para um recorde ridículo, né, de vitórias ao longo dos anos aí. E aí o cara resolve aposentar e vem um outro camarada e vai assumir no lugar dele. Bom, vamos falar aqui sobre o recorde de vitórias do coach Saban, tá? Então a gente está falando, vou buscar para vocês aqui desde Alabama, desde LSU, enfim, como head coach, né, no fim das contas. Em Alabama, o recorde dele é 201 vitórias e 29 derrotas. O total da carreira dele são 292 vitórias e 71 derrotas. Isso é um número assustador, né? E considerando que a Alabama participa da SEC, é ainda mais assustador. E aí a gente tem o coach DeBoer, que vem com os seguintes números. Então o camarada teve passagem para o Sioux Falls, depois ele veio para o Fresno State. Aí ele teve uma corrida muito massa em Washington, né? Antes de assumir o trabalho em Alabama, em 2023, ele pegou Washington, né? Washington da Pac-12, ganhou tudo que podia ganhar, chegou 12-0, ganhou de Texas se não me engano, Sugar Bowl, e foi jogar a final nacional. E aí ele pega Michigan loadado, né? E acaba perdendo por 34-13. Era inquestionável o trabalho dele em Washington, considerando que ele ficou lá só 2 anos. Então o coach DeBoer chega atualmente ele tem um recorde de 113 vitórias e 17 derrotas. Então, contando já Alabama, tá, pessoal? Em Alabama ele tá 9-5, então ele tem 9 vitórias e 5 derrotas. Então é um cara que por si só já é gabaritado, né, para assumir o trabalho em Alabama. Um recorde bom, aceitável. E aí ele entra atrás de Nick Saban. Quando ele aceitou o trabalho em Alabama atrás de Nick Saban, uma coisa que geral perguntou para ele foi, cara, como é que você vai assumir o trabalho atrás de uma lenda? Isso gera, assim, uma expectativa acima da média, né? Porém, ele também é um treinador acima da média. Então, dentre os treinadores que poderiam aceitar esse trabalho, que não são muitos, né, são poucos mesmo, você tem que ter um camarada disposto a assumir esse legado, especialmente num cara como Coach Saban. Eu falei do Coach Belichick lá no começo. O Coach Belichick na saída do Patriots foi exatamente a mesma coisa. Então existe um nível de expectativa muito mais alto do que o normal. E aí o camarada chega e perde um jogo como esse. Assim,
A pior coisa que pode acontecer para um treinador ou para uma equipe é lidar com as expectativas e com a comparação, né? A pior coisa que um treinador que assume o trabalho, né, de alguém que é uma lenda é querer repetir o legado, ou repetir os feitos, ou repetir a forma como foi feita do treinador anterior. Então isso machuca o treinador. Por outro lado, a administração também precisa de entender que existe um tempo de maturação para o camarada entregar. Quando a gente olha os Patriots, né, e o que eles construíram com Tom Brady, geral fala que Belichick, Brady é maior que Belichick, mas no fim das contas, a realidade é que só deu tão certo porque os dois clicaram. A gente tem muito treinador bom aí em time ruim, né, e que a cultura do time, a administração do time, os atletas, né, não respondem da forma que o cara precisa, e é um mito, tá? Falar que o treinador sozinho consegue fazer as coisas, ele não consegue. É necessária a liderança horizontal dos atletas, tá? Então a gente precisa ter um grupo forte, isso vem com recrutamento, etc. A gente precisa ter um grupo forte horizontalmente para fazer essas coisas acontecerem, né? E é um mito achar também que não precisa de treinador para ser bem sucedido. O que aconteceu no Patriots? Foi essa fusão. A fusão de dois caras muito bons no que fazem, né? Com o mesmo tipo de drive, né? De missão, e que combinaram isso em prol de vitórias. Tanto que quando o Brady saiu, né, o Belichick não conseguiu fazer muita coisa, e o Brady conseguiu, né, ter o efeito Brady. Afinal, Tom Brady, não estou diminuindo o que ele faz, né, pessoal, pelo amor de Deus. Mas ele conseguiu fazer, ganhar lá em Tampa Bay. Mas a gente vê essa situação se refletindo em várias esferas. Coach Nick Saban, né, quando ele passou pelos times que ele passou, então, por exemplo, LSU, ele teve uma carreira fantástica lá, conseguiu reproduzir ele na Alabama. Então, bons coaches fazem isso. Né? Coach Urban Meyer passou um tempo em Flórida, depois de Flórida foi para Ohio, né, ganhou título nacional nos dois, depois de Ohio foi para a NFL e não construiu nada na NFL. Né? Então, assim, não é porque o camarada é bom que ele vai vingar. E aí, quando a gente começa a adicionar o peso da comparação, fica ainda mais complicado. Dizem que a comparação é o ladrão, né, da alegria. E eu concordo. Então, para mim, expectativas matam pessoas, matam programas e matam oportunidades. E aí, de repente, depois dessa derrota, a galera vem lá, Coach DeBoer tá prestes a perder o emprego, e tarará. Assim, a mídia, de uma forma geral, ela vive disso, né? Ela vive, vamos dizer assim, tudo na mídia. Quando você começa a estudar, eu estou há pouco tempo nessa, mas quanto mais eu estudo e me envolvo nessa parte de comunicação, eu percebo que tudo é a forma que você escreve, né? A coisa mais importante é o título para fazer a pessoa clicar, ou eu tenho que criar uma polêmica aqui e ali para trazer views. Cara, isso para mim é nocivo de uma forma absurda e substancial. Então, eu vou tentar fazer algo bem diferente do que essa turma por aí faz, porque o emprego do cara está em risco. Caras, essa é uma pressão que a mídia gera, inclusive na administração do time, que pode estar querendo deixar o cara ter o tempo de maturação dele, entenderam? Então a própria administração, depois que sai um treinador, embora haja expectativa de ser um programa vencedor e haja pressão lá também, no fim das contas ela precisa escolher um cara que provavelmente não vai estar à altura do trabalho, né, do seu antecessor, e precisa apostar nesse cara. E de repente vem a mídia e massacra, vem um fã e massacra. Caras, assim, é preciso ter paciência. No mundo imediatista como esse, é preciso ter paciência. E no fim das contas, o que acaba acontecendo com o próprio treinador? O treinador nada mais é do que um gestor, né? Então a gente tem um treinador que é um gestor de uma empresa, abre aspas, multimilionária, que é um time de futebol americano, né? E você tem na outra mão aqui, vamos imaginar que a gente tem dois pilares, na outra mão você tem um CEO de uma empresa multimilionária, que também é um líder, que também é um chefe, ele toma decisões, etc. Eu arrisco a dizer, né, que a pressão no treinador é infinitamente maior do que num CEO, por exemplo. Não quer dizer que a responsabilidade do CEO seja menor, mas o CEO ele não é necessariamente medido a cada final de semana.
né? No nosso caso aqui no Brasil, a cada 15 dias. E aí quando a gente envolve coisas como futebol americano, futebol, esportes, né, que todo mundo acha que entende do assunto, né, até começar a mexer, a gente tem 380 milhões de técnicos aí espalhados no mundo inteiro. Então imagina você estar lá fazendo o seu trabalho e ter milhões, no nosso caso no Brasil, algumas pessoas, né, não chega a milhões, mas a gente tem algumas dezenas de pessoas questionando o seu trabalho a cada semana, a cada jogo. No fim, a performance no esporte é o jogo. Quando a gente fala numa empresa, talvez esse processo demore um pouco mais, né? Se a gente estiver falando em empresas aí, por exemplo, de capital aberto, no mínimo a cada 3 meses, né, que a gente vai ver os resultados, etc. E ainda assim a galera olha aqueles resultados, aí tem aquele bafafá todo e o camarada continua mais 2, 3 anos na administração de uma empresa, vamos dizer assim, até a galera perceber que ele não faz o trampo. Aí no futebol americano, Coach DeBoer está no 14º jogo dele, acabou de começar uma temporada, assumindo a responsabilidade do maior cara de todos os tempos do futebol universitário. E vamos dizer assim, depois de 14 semanas, abre aspas, fecha aspas, o cara tem que performar, porque o emprego dele... Como é que a gente acha que o cara vai lidar com essa pressão? Liga o rádio, pressão. Os filhos, pressão na escola. Esposa, pressão. Pô, quando a gente fala em cidades menores aí, a galera toca o terror na casa do camarada, entendeu? Chega a ser algo pessoal, assim, algo bastante sanguíneo. Então, como é que o camarada lida com essas coisas? Como é que ele lida com essa ansiedade? E no final das contas, o Coach Brian falou isso, eu nunca esqueci. Quando o time ganhar, o mérito é dos atletas. Quando o time perder, a culpa é minha. Né? Ele é treinador e head coach aí da seleção brasileira. E de fato é. Um treinador ainda tem que viver isso. Eu não estou falando isso aqui, né, eu sou treinador de futebol americano, não estou falando, coitadinho do coach, não. Na verdade, meu objetivo aqui é trazer luz para outros treinadores que estão aí sofrendo com isso, mídia, que às vezes faz ataques sem ter a visão completa do negócio, fãs, né, que acham que o mundo é um moranguinho, que é só chegar lá e fazer o que cada um pode fazer, é todo mundo especialista até não ser. Então é isso que o treinador sofre. No fim das contas, acabou de ter uma derrota, né? Na minha opinião, aí, derrotas são bem-vindas. Eu sofri poucas, mas importantes derrotas na minha carreira. Então, quando eu saí do Varys, encerrei minha carreira lá, se não me engano, com 65 jogos e 5 derrotas. Então não foram muitas derrotas, mas foram derrotas para os mesmos times, né? Eu perdi para o Rhinos algumas vezes, perdi para o Storm, né, alguns anos atrás, foi uma derrota importante, perdi para o Galo, né, também foi uma derrota importante, e todas essas derrotas foram viradas de chave. Por que eu estou falando isso? Porque Coach DeBoer sofreu uma derrota no primeiro jogo da temporada, Coach Belichick acabou de assumir em UNC, criaram um frenesi gigante ao redor do cara aí, porque ele assumiu em UNC, aí o cara acaba perdendo o jogo, e no fim assim, o cara acabou de assumir, entendeu? E aí o cara perde 48-14, nossa, alarmes, sinais de a gente tem que ficar atento, pontos de atenção. Cara, assim, dê tempo ao tempo, deixa o cara fazer o trampo dele, todo mundo vai massacrar o cara. E o time, né? Pô, não é porque tem um Belichick lá que os atletas acham que vão ganhar automático. Cara, tem gente na linha, tem gente de verdade tentando fazer o trampo. Eu necessariamente concordo com o que aconteceu em campo? Não. Achei que ambos os times foram 100% dominados. Tenho certeza que esses treinadores vão endereçar essas coisas. E eu, como treinador, entendo que isso precisa ser endereçado mesmo. Eu estou falando de todo o entorno dessa conversa, desse papo que está acontecendo por aí. O coach Kirby Smart, né, o head coach de Geórgia, o maior time do futebol universitário da atualidade, ele fala sobre o custo da liderança. Ele fala que a gente vai encontrar muito livro sobre liderança, a gente vai encontrar muitas diretrizes, muita gente falando sobre como ser um bom líder, mas ele afirma que pouca gente ou ninguém vai falar sobre os custos da liderança. Ele nomeia 3 custos que eu vou ler para vocês aqui. O primeiro custo é o seguinte: o líder ele vai precisar tomar decisões que vão negativamente impactar aqueles que ele ama.
quando a gente pensa em prol do bem coletivo, e considerando que num time tem pessoas que a gente ama, né, o líder ele vai precisar tomar decisões em prol do time que vão contra pessoas que ele ama. Então, no nosso caso, como treinador, eu eventualmente vou precisar startar, que a gente fala, né, colocar alguém para jogar, né, em detrimento de uma pessoa que eu amo, em prol do bem da equipe, porque o meu papel é fazer a equipe crescer. A segunda coisa, ele fala assim, as pessoas podem não gostar de você, né? E é verdade, né? O coach Mike McDaniel, ele achei curioso essa semana, ele está conversando com um repórter, e aí o repórter dá a notícia para ele que o Travis Kelce e a Taylor Swift estão noivos. E ele pergunta assim, aí o coach Mike McDaniel não sabe, não sabia, né, que isso estava acontecendo, e o camarada pergunta assim, bom, se fosse no seu time, você gostaria que um jogador te convidasse para o casamento dele? Ele fala assim, cara, eu nem tenho essa expectativa, sabe? Eu sou o chefe, ninguém gosta de ficar perto do chefe. É verdade, quando a gente fala, né, hoje eu estou na posição de liderança, já estive na posição de liderado, e assim, numa empresa ninguém quer estar perto do chefe, cara, ninguém quer que o chefe vá na festa, e nem o chefe pode estar amigo ou próximo demais dessas pessoas, porque ele vai ter que tomar decisões difíceis contra pessoas que ele ama, em prol da equipe. Então, ser o chefe já é difícil por si só. As pessoas não vão gostar de você, elas não vão querer você envolvido em todas as coisas, né? Então, não pode nem existir essa expectativa. O coach McDaniel coloca isso bem, cara, eu nem tenho essa expectativa, né? No fim, nós, head coaches ou líderes, a gente já sabe. Quem está me ouvindo aí é líder, vai entender o que eu estou falando. A gente já sabe que muita gente não vai gostar da gente, não quer a gente perto, cara. E a gente precisa saber o nosso lugar. E a terceira coisa que ele fala assim, você vai ser mal compreendido e não necessariamente vai ter sempre a chance de se defender. Né? Um líder, normalmente, ele toma uma decisão olhando de cima para baixo, né? Ele consegue ver todo o panorama, né? Ao ponto que o liderado ele tem uma visão limitada do negócio. Então, uma visão horizontal, o líder tem uma visão de cima para baixo, panorâmica. Então, muitas vezes ele toma uma decisão porque ele sabe de coisas que provavelmente seus liderados não sabem, ele não pode falar para não colocar alguém em posição desconfortável ou em detrimento de uma pessoa. Ele não pode falar, ele não pode abrir certas informações por confidencialidade, né? Ele vai tomar uma decisão e não vai ter oportunidade de se defender, e todo mundo vai falar do camarada com as informações que tem em mãos, né? Sem saber o contexto geral. Um exemplo bem chulo que acontece dentro de campo, e assim, vou falar só da pontinha do iceberg, né? Teve um jogo em que eu acabei não chutando a bola, né, num extra point ou numa conversão de touchdown. Eu acabei não chutando porque o kicker não viajou, né, e a gente perdeu o jogo porque eu não tinha um kicker em campo. Então eu resolvi apostar as minhas fichas no meu ataque, que era a minha melhor aposta, né, mas a geral não sabia que o kicker tinha viajado. Não essas pequenas coisas assim que depois a gente toma na lomba ali fora, o líder toma na lomba, a galera não tem conhecimento disso, né? Nesse caso, talvez o time soubesse, mas muitas vezes não sabe também, né? Ou a mídia, ou os fãs não sabem também, eles não têm esse panorama completo. Às vezes o treinador vai poder explicar, às vezes ele não vai poder explicar. Então isso também acaba sendo um peso para o líder, um peso para a liderança. Falando aí sobre o coach Belichick, né, o TCU foi realmente muito mais dominante, né, dominou a linha de scrimmage, isso no segundo quarto, no início do segundo quarto, eu até fiz um stories falando sobre isso. Eu sei, cara, se TCU continuar dominando up front igual está dominando, vai ser muito difícil de North Carolina correr atrás, e eu arrisco dizer que TCU ainda vai aumentar bastante o placar. Isso foi no início do segundo quarto. No final do jogo eu fui dormir, no meio do terceiro quarto eu fui dormir, né? E no outro dia eu vi o placar de 48-14, então de fato TCU aumentou o placar. A primeira coisa que o coach Belichick falou, eu questionei algumas decisões dos QBs também no meu stories,
QBs correndo com número sem ter número para correr, não checou nenhum passe que ele precisava ter checado. A primeira coisa que o coach Belichick fala na entrevista dele é: TCU dominou up front dos dois lados da bola. E a segunda coisa ele chama de self-inflicted wounds, que são erros causados por nós mesmos, né? Ou feridas causadas por nós mesmos, ou seja, erros próprios, atirar no próprio pé, o famoso atirar no próprio pé, que nos custaram o jogo. Então, no fim, o coach Belichick acho que tem realmente um trabalho longo pela frente, mas calma aí, entendeu? Calma aí. Acho que o coach Belichick vai precisar se adaptar bastante. No fim, college football é diferente da NFL, a quantidade de trabalho que você pode colocar em cima dos caras é muito regulada pelo NCAA, os caras realmente têm uma vida que não é profissional, né? Coach Belichick certamente vai precisar diminuir a quantidade de coisas que ele sabe, né? Vai precisar fazer um trabalho mais intenso aí na preparação desses meninos, porque fato é, quando esses caras chegam na NFL, ele já tem um nível de QI mais elevado que essa galera do college, muitas vezes mais elevado, né? Existe uma entrevista pré-draft, né? Que eles avaliam isso aí também, e ainda assim é difícil, né? Imagina no college. Então ele vai precisar diminuir isso aí. Para quem é treinador vai entender o que eu estou falando. Enquanto treinadores, a gente, quando começa a ver o jogo de uma forma mais ampla, mais panorâmica, a gente quer ter ajuste para tudo. E muitas vezes a gente nem vai ver essas coisas durante a temporada, mas ainda assim a gente precisa ter aquele ajuste para aquele jogo. Será? Né? Existe uma frase em inglês que é "How much is too much?" O quanto é demais. Né? Então, assim, a gente precisa chegar naquele ponto ótimo de conhecimento, de transferência de conhecimento para os jogadores, que seja saudável e que eles não comecem a ficar paralisados por excesso de análise. Né? Então, onde é esse ponto? Qual é esse ponto? Quanto tempo a gente tem para trabalhar? Né? Quantos snaps de cada cobertura esses caras vão jogar? Dentro desses snaps de cada cobertura, que tipo de jogo aéreo eles estão correndo? Quick game, conceito de campo inteiro, conceito de meio campo. Quanto que os nossos meninos conseguem processar sem ficar paralisados? E o coach Belichick vai ter que fazer esse trabalho, né? O coordenador defensivo dele é o filho dele, né? Steve Belichick. Então, ele também veio da NFL, é algo que ele vai precisar aprender a lidar. Então, assim, desafios para o UNC pela frente, desafios aí para o coach DeBoer pela frente. Eu, particularmente, acho que Alabama não vai voltar a ser o Alabama que sempre foi. Né? A gente sabe que o coach Saban fazia um trabalho fenomenal, muitas vezes não tinha nem vida, né? Ele trazia a esposa para o trabalho, né? Ou para as coisas que ele precisava fazer para ter uma vida conjugal, né? Ela trabalhava em recrutamento, trabalhava com os rookies, fazia uma série de ações, né, em nome do Saban, né? Então eu não acho que Alabama vai voltar a ser o que era, mas eu acho que tem uma frenesia exagerada em cima do que está acontecendo, pelos fatores que eu já expliquei. Coach Belichick vai precisar fazer esse trabalho aí, estou ansioso para ver como vai ser. O cara veio da NFL, vai ter que se adaptar ao college, NIL e todo esse tipo de coisa que muda bastante. Não sei se ele tem a paciência para isso, vamos ver. E espero que vocês tenham gostado e entendido um pouco mais como funciona a cabeça de um líder, a cabeça de um treinador, né, numa visão mais de insider. De novo, isso aqui não é para dar uma de coitadinho de coach Xandão ou coitadinho do treinador, mas a verdade o meu objetivo é trazer para vocês a minha perspectiva, senão esse canal não deveria existir. A minha perspectiva é algo que eu vou trazer. Espero que vocês, líderes aí também, de quaisquer segmentos, se relacionem com o que eu falei aqui. Beleza? Um abraço, my boys.